Obrigado ao World of Warships por patrocinar este vídeo. Esses são os chamados Super Porta-Aviões, os da classe Queen Elizabeth do Reino Unido, a nova classe Fujian da China e, claro, os da classe Nimitz e Gerald R. Ford dos Estados Unidos. Uma das primeiras coisas que chama atenção é o enorme tamanho. Esse é o primeiro porta-aviões dos Estados Unidos, o USS Langley. Olha a diferença de tamanho contra o mais atual da classe Gerald R. Ford. Praticamente dobrou, e o peso mais de 7 vezes maior. Esses da classe Nimitz e Gerald R. Ford são de longe os maiores do mundo. 333 metros de comprimento e 101 mil toneladas de deslocamento. E logo o que vem em mente é, eles não são um alvo enorme e lento? Parecem tão fáceis de serem afundados? Ainda mais com os mísseis hipersônicos em desenvolvimento. E se isso for verdade, por que os Estados Unidos têm tantos deles? Afinal, cada um desses mais modernos, da classe Gerald R. Ford, custa 13 bilhões de dólares, em torno de 68 bilhões de reais. Isso dá mais da metade de todo o orçamento estimado para a área de defesa do Brasil para 2023, e é de 124,4 bilhões de reais, considerando Exército, Marinha e Aeronáutica, sendo que apenas 10,8 bilhões vai para investimentos. Claro que não tem como comparar o orçamento do Brasil com o dos Estados Unidos, mas é só para ter uma noção de o quão caro é um único porta-aviões desses. E apesar de haver inúmeras armas modernas capazes de afundar um navio, apenas um único super porta-aviões foi afundado até hoje. E o motivo não é o que você pensa. Mas nem sempre foi assim, a lista de porta-aviões afundados é enorme. Claro que, obviamente, quase todos durante a Segunda Guerra. E se você quer ter o gostinho de afundar um desses, como o USS Langley, o primeiro dos Estados Unidos, eu te apresento o World of Warships, o patrocinador deste vídeo. Garanto que não há nada mais satisfatório do que caçar um porta-aviões enorme e lento desses antigos, sempre escondidos no fundo do mapa atrás de uma montanha e geralmente sem escolta. Esse é um jogo gratuito de guerra naval para computador com gráficos incríveis. Ah, tem também para console. São mais de 500 navios de guerra detalhados e realistas baseados em documentos históricos e projetos reais. É um museu flutuante. Tem couraçados, cruzadores, contratorpedeiros, porta-aviões e até submarinos. Você também pode fazer upgrades na embarcação e escolher diversos tipos de armamentos. Novos conteúdos são lançados todos os meses, como navios e até eventos especiais. Você pode jogar como um lobo solitário, ou em uma divisão com seus amigos, e fazer emboscadas em lobos solitários. Clica no link na descrição aqui do vídeo e já deixa o jogo baixando gratuitamente. E neste mês, 10 novos cruzadores do Brasil, olha aí, da Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru serão adicionados ao jogo. Se você estiver se inscrevendo pela primeira vez, use o código PAN-AMERICANO para receber um pacote inicial do Pan American Cruiser Line, incluindo navios e bandeiras da América Central e do Sul. E agora vamos ver se é difícil afundar essas cidades flutuantes, a peça central das forças navais norte-americanas. Obviamente que não passamos por nenhuma terceira guerra mundial, mas até hoje nenhum super porta-aviões foi afundado em batalha. Apesar do avanço das armas antinavio, alguns oficiais da Marinha dos Estados Unidos acreditam que as chances de afundar um agora são menores do que durante a Guerra Fria, quando havia a enorme frota de submarinos da União Soviética. Os super porta-aviões, apesar de parecerem lentos, são muito rápidos, mais até do que a maioria dos submarinos, podendo passar dos 56 km por hora. O submarino mais moderno da Rússia, comissionado no dia 29 de dezembro de 2022, tem uma velocidade de cerca de 54 km por hora. Com essa velocidade, além de poder escapar do alcance dos submarinos, se torna extremamente difícil de ser rastreado, já que pode estar se deslocando para qualquer direção. Após 30 minutos, o porta-aviões pode estar em qualquer lugar em uma área de 1.800 km². Após 1h30, essa área aumenta para 15.500 km². Em um cenário de ameaça, ele vai mudar de curso e velocidade constantemente. E os dos Estados Unidos, por possuírem propulsão nuclear, podem fazer isso pelo tempo que for necessário. Além de ser difícil de serem encontrados, é também muito difícil de acertá-los. Apesar de haver mísseis que têm a sua rota corrigida durante todo o percurso de acordo com o deslocamento do alvo, muitos têm isso só na fase final de aproximação. É o caso do K-300P Bastion P, que usa o GLONASS, o GPS russo, junto com um radioaltímetro e um sistema de navegação inercial com acelerômetros e giroscópios para alcançar o alvo, e troca para rastreio por radar ativo na fase final.
Então, como esses mísseis são disparados a centenas de quilômetros de distância, até chegar lá a embarcação já poderá estar muito longe do ponto original e ele nem ser capaz de encontrá-la. A frota também usa equipamentos eletrônicos para atrapalhar os radares dos mísseis, além de chamarizes, os decoys para atraí-los, feitos de um material altamente refletivo aos radares. Bom, basicamente esses mísseis podem ser divididos em 3 categorias. Os mísseis balísticos são bem rápidos, hipersônicos, mas possuem uma trajetória parabólica bem previsível, voando para fora da atmosfera até o espaço e depois de volta. Já os de cruzeiro voam bem próximo ao solo, dificultando bastante a detecção, mas são mais lentos. Um porta-aviões nunca navega sozinho, está sempre com seus parceiros, formando o chamado grupo de batalha, com sistemas de defesa e radares todos integrados. E ambos os mísseis balísticos e de cruzeiro podem ser detectados pelos radares nas embarcações ou em aeronaves. Em seguida, um míssil superficial rápido pode ser disparado para abatê-los, como o RM-161, que alcança entre Mach 8,8 e 13,2 e tem um alcance de 1.200 km. Já os mísseis hipersônicos possuem características de ambos, viajando acima de Mach 5 e sendo manobráveis, o que torna essa tarefa muito mais difícil, mas não impossível. A capacidade de manobra é principalmente para o percurso intermediário, até chegar próximo ao alvo. A essa velocidade, na fase final, eles não terão muita margem para isso, já que qualquer alteração muda a trajetória em centenas de metros, e um navio já é um alvo difícil por estar em movimento. Na fase final de aproximação, eles também precisam voar a uma altitude menor, geralmente muito próximo ao solo, para evitar o radar o máximo possível, para não ser destruído pelo calor do atrito com o ar e pelas pressões extremas das ondas de choque, precisa reduzir a sua velocidade. Isso também permite que os equipamentos de navegação funcionem corretamente, já que evita a formação de uma nuvem de plasma do atrito com o ar e distorções provocadas pelas ondas de choque. Outro ponto é que, com velocidade abaixo de algo em torno de Mach 6, evitaria a detecção por satélites com sensores infravermelhos, que poderiam detectar a luz intensa emitida pelo calor. Mas a essa velocidade eles já se tornam vulneráveis para contratorpedeiros com os sistemas Aegis, com o míssil RM-161 que falei há pouco, ou na fase terminal da trajetória, míssil do tipo SM-6, como o RM-174. Por causa da curvatura da Terra plana, um radar tem um certo horizonte de detecção em função do raio da Terra. Teoricamente, podemos calcular que no caso do míssil hipersônico da Rússia, o Zircon, que voa a 28 km de altitude, um radar em uma embarcação só conseguiria detectá-lo quando estivesse a 707 km de distância. Isso no melhor cenário para o radar. Tem também as aeronaves com radares, como o Hawkeye. Elas conseguem detectar aeronaves em um raio de 550 a 750 km de distância, e mísseis de 350 a 450 km. Vamos ficar então com esses 450 km. Considerando o Mach 6, isso daria um tempo de resposta de 4 minutos e 9 segundos. Se estivesse a Mach 9 no momento do impacto, velocidade que a princípio o Zircon alcança durante o voo, reduziria para 2 minutos e 46 segundos. O tempo de resposta de um sistema antimíssil é em torno de 10 segundos, 7 para analisar e 3 para disparar. Dá para ver que complica bastante à medida em que voam mais rápido em menores altitudes. Mas a Space Delta IV, a unidade da Força Espacial dos Estados Unidos responsável por fornecer alerta de mísseis, já está trabalhando nisso. Eles estão construindo uma rede de sensores, tanto no solo quanto no espaço, com uma rede de satélites com sensores como infravermelhos, para rastrear esses mísseis desde o lançamento até o alvo. Os mísseis interceptadores também precisam ser tão ou mais rápidos que eles, mas o que realmente vai dificultar a interceptação é essa velocidade somada a uma boa manobrabilidade, o que é extremamente complexo nessas velocidades, mas é isso que os torna uma das maiores ameaças futuras contra um porta-aviões. ênfase em futura porque é uma tecnologia que ainda tem muito a ser desenvolvida. O tenente-general aposentado Samuel Greaves, que trabalhou na Agência de Defesa contra Mísseis, afirmou que já estão trabalhando em novos mísseis interceptadores ainda mais rápidos, além de armas de energia dirigida, como a laser ou micro-ondas. E essas, na minha opinião, serão uma fortíssima defesa contra esses mísseis. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos também está fazendo testes com canhão eletromagnético, que permite lançar projéteis a velocidades hipersônicas. Lá em 2010 já passava de Mach 7. O sistema Phalanx Series, por exemplo, tem uma velocidade de projétil de Mach 3,3. A China também passou de Mach 7 com o seu canhão eletromagnético em 2018.
Outro ponto é que a munição desses canhões também são extremamente mais baratas do que um míssil de milhões de dólares. E para esses dos Estados Unidos, energia para suprir essas armas a laser ou eletromagnéticas não será um problema, já que possuem reatores nucleares. Também temos que lembrar que um porta-aviões tem aviões equipados com radares e armas de última geração que permitem detectar e interceptar ameaças muito antes de o porta-aviões entrar no alcance delas. Além de submarinos capazes de silenciosamente interceptar qualquer ameaça naval e até aérea se for necessário. Todas essas embarcações de um grupo de batalha formam uma defesa em múltiplas camadas, basicamente 3. A mais externa é composta pelas aeronaves, a intermediária pelas defesas por mísseis, como o sistema Aegis nos contra-torpedeiros e cruzadores, e a mais interna pelas defesas do próprio porta-aviões, como mísseis, o sistema Phalanx Suez, os decoys e as contramedidas eletrônicas. Se, por exemplo, cada camada tivesse uma chance de apenas 80% de abater uma ameaça como um míssil, a chance de sucesso desse míssil seria de 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, dando apenas 0,8%. Mas vamos considerar que um desses mísseis ou torpedos acerte o porta-aviões. Isso nos leva ao último ponto, a questão estrutural da embarcação. Para começar, eles possuem uma blindagem lateral pesada que desviaria ou conteria a força de uma explosão considerável. Mas além disso, devido ao seu enorme tamanho, os porta-aviões possuem centenas de compartimentos de estanque, que isolam a área afetada pela ruptura do casco. E também possuem muitos sistemas redundantes, como a fiação elétrica. Em 1969, um foguete MK-32 Uni, carregado em um F-4 Phantom, explodiu a bordo do USS Enterprise, um porta-aviões nuclear, após superaquecer com um equipamento usado para dar a partida na aeronave. A explosão se alastrou, atingindo 9 bombas de 227 quilos, o equivalente a 6 mísseis de cruzeiro russos. Apesar de 27 marinheiros terem morrido e 343 se ferido, a embarcação poderia ter retornado à ativa em poucas horas. Ela ficou em serviço até 2017, e desde lá elas ficaram ainda mais seguras. Apesar de nenhum super porta-aviões ter sido afundado em batalha, em 2005 o USS America foi afundado, mas para fins de pesquisa, justamente para ver quanto dano ele aguentaria antes de naufragar, de modo a melhorar o projeto dos futuros porta-aviões como os da classe Gerald R. Ford. Foi um mês de bombardeamento acima e abaixo da linha d'água por diversos tipos de armas, e ele não se entregava. No final, uma equipe de demolição com explosivos foi designada para afundá-lo definitivamente. Claro que o objetivo dos ataques não era afundá-lo imediatamente, senão teria pouco para se analisar. Ainda assim, ele resistiu bastante. Já o São Paulo afundou antes de que conseguissem vendê-lo, mas claro que não era um super porta-aviões, estava mais para uma super dor de cabeça. Então, o enorme tamanho, que muitos pensam ser uma desvantagem, o torna ainda mais resistente do que qualquer outro navio. Deu para ver que um super porta-aviões é um dos locais mais seguros em uma zona de batalha, sendo necessário um ataque muito bem coordenado com múltiplas armas para afundá-lo. Como disse o ex-oficial da Marinha Tom Callender, atual gerente de programas navais da General Dynamics, as embarcações podem se adaptar, assim como fizeram contra os kamikazes japoneses durante a Segunda Guerra e os bombardeiros soviéticos equipados com mísseis antinavio durante a Guerra Fria. Não importa se a China ou Rússia dizem que é o fim dos porta-aviões por causa dos mísseis hipersônicos, essas ameaças já estão sendo antecipadas e estão trabalhando para superá-las. Não é à toa que os Estados Unidos não param de construir esses super porta-aviões, tendo atualmente 11 em operação, 13 em construção e 1 encomendado. Além da China, que agora lançou o seu primeiro com catapulta eletromagnética. Como disse o almirante de 4 estrelas aposentado da Marinha, John Richardson, podemos pensar nos porta-aviões como o aeroporto com maior capacidade de sobrevivência em uma zona de combate, além de não ter que lidar com restrições políticas de ter uma base terrestre em algum país aliado. E com os drones cada vez mais desenvolvidos, a importância estratégica de um porta-aviões pode aumentar ainda mais. E o que você acha? Os porta-aviões vão longe ainda ou alguma dessas armas logo vai torná-los obsoletos? E agora vamos pro World of Warships comandar um bichão desses, ou tentar afundar um. Não se esqueça de fazer o download do jogo gratuitamente no link na descrição e usar o código PAN-AMERICANO para receber um pacote inicial do Pan American Cruiser Line, incluindo navios e bandeiras da América Central e do Sul. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e até a próxima!